pelo Túlio Amâncio, que está em Brasília já a postos para falar com a gente. E essa é a principal preocupação do governo agora, decidir quais os caminhos, né, Túlio? Como esse protesto será feito, ao mesmo tempo que o Brasil precisa protestar contra a sanção a Moraes, porque é uma interferência, e saber também que isso tem que ser feito ao mesmo tempo em que negocia do ponto de vista comercial para proteger os produtos brasileiros que foram duramente afetados pelo tarifaço, né? Esse é o desafio. Adriana, boa tarde a você, ao Fomento, a todo mundo. Conversando com a fonte do governo, ele me deu o exemplo gestual. Ele disse assim, ó, as tarifas estão aqui, do meu lado direito aqui. A questão das sanções contra Moraes está do meu lado esquerdo. Esse lado esquerdo aqui, a gente não discute, a gente não negocia. Do meu lado direito, do lado aqui das tarifas, das sanções, aí a gente está aberto ao diálogo. Desse lado que o governo não negocia, o governo entende que há uma intromissão norte-americana na soberania nacional. Então, por isso que o governo quer que a AGU, a Advocacia Geral da União, entre com uma ação para defender o Alexandre de Moraes nas cortes dos Estados Unidos. Por mais que tenha sido uma ação da Casa Branca, do executivo norte-americano, o governo entende, a AGU também, que levando isso para a justiça, o governo brasileiro ou o próprio Alexandre de Moraes pode ter um êxito. Quando eu falo governo brasileiro, é porque o governo entende que há uma intromissão dos Estados Unidos nessa questão. E é bem nessa linha que você disse sobre a defesa, não é do CPF, do Alexandre de Moraes, o entendimento aqui é que o que foi violado é o Estado democrático de direito do Brasil, a independência dos três poderes. Por isso que a defesa de Moraes deve ser, além de ser jurídica, deve ser institucional. Essa é a decisão do Palácio do Planalto e deve juntar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Hoje à noite deve acontecer um jantar no Palácio da Alvorada, com a presença do ministro Alexandre de Moraes. Todos os ministros da Suprema Corte foram convidados, alguns estão fora de Brasília, não vão participar, mas Moraes deve sim participar. Me disseram até que se ele não fosse, não teria jantar. É um jantar oferecido a ele, em solidariedade a ele. E nesse jantar, o Jorge Messias, o advogado-geral da União, também estará lá. E ele vai discutir, junto com o próprio Moraes, que é um jurista, obviamente, junto com o Lula e outros integrantes do governo, qual será o melhor caminho, qual será a melhor estratégia. E que a Magnitsky, aplicada da forma que foi, ela é ilegal no entendimento do governo brasileiro, no entendimento da AGU. Alexandre de Moraes não se enquadra a essa lei. O que o Donald Trump defende como justificativa não se enquadra. Então, por isso que o governo vai entrar nessa discussão, não quer que o Alexandre de Moraes saia em defesa sozinho, busque a justiça sozinho. O Brasil quer responder como Estado ao que chama de intromissão dos Estados Unidos. Adriana? Agora, Túlio, a gente teve a manifestação do presidente do Supremo falando pela corte, mas a gente sabe das divergências que existem internamente, inclusive do ponto de vista jurídico, em relação ao processo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que é absolutamente natural. Ninguém está defendendo que todos pensem na mesma direção e pensem a mesma coisa e decidam do mesmo jeito. As divergências jurídicas, é para isso que existe uma corte com 11 ministros, para que as questões jurídicas sejam debatidas e que a maioria decida, e aí a decisão de uma corte é respeitada. Agora, como instituição, essas divergências vão aflorar nesse momento em que Moraes é sancionado aí com essa lei duríssima Magnitsky, ou a gente pode esperar que, pelo menos na defesa da instituição, as divergências jurídicas fiquem, jurídicas e políticas, eu diria, fiquem à parte? Eu conversei com o Gilmar Mendes ontem à noite e ele, como um dos ministros mais experientes, ele me fez um alerta. Ele disse, olha, Túlio, em momentos como esse, a tendência é que a corte se una, que as divergências sejam deixadas de lado
e ele até disse assim, o espírito corporativista no bom sentido prevaleça. Então, se a gente for seguir o que pensa Gilmar Mendes neste momento, e de fato levar isso para os outros ministros, a tendência é que o STF ele forme, digamos, uma redoma de proteção em torno de Moraes sobre essa decisão dos Estados Unidos, sobre a aplicação dessa lei Magnitsky. Não significa que os ministros vão concordar com tudo que o Alexandre de Moraes decide, com todos os votos, com a forma de atuação dele, que inclusive a imprensa critica já, faz uma cobertura crítica em diversos momentos, mas significa que a Suprema Corte entende que os assuntos internos devem ser tratados internamente, né, dentro do escopo do STF, dentro do escopo do Legislativo, do Judiciário, e não por outro país, não por outra nação. Então, os ministros que já se manifestaram e a nota divulgada pelo STF ontem reforça isso. Tanto é que a nota diz que todas as decisões de Alexandre de Moraes foram referendadas pelo colegiado no final das contas, Adriana. Túlio, e a repercussão no Congresso especificamente, depois de todas essas decisões de ontem? A gente teve uma fala do Hugo Motta logo na sequência das decisões, Davi Alcolumbre preferiu esperar um pouco, no fim da noite veio esse pronunciamento. Como que o Congresso tem reagido a todos esses anúncios de Donald Trump ontem? O Congresso também tem ido nessa linha, de que assuntos internos são resolvidos aqui, que não será aceita uma intromissão como a que foi feita por Donald Trump ontem. Hugo Motta, de fato, ele agiu mais rápido, divulgou um tweet, né, defendendo a soberania brasileira. Davi Alcolumbre fez o mesmo mais tarde, já era à noite já quando ele divulgou essa nota, mas sempre nessa linha. Inclusive, o presidente Lula ele pretende, na semana que vem, se reunir com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e os 2 presidentes da Câmara e do Senado, aqui no Palácio do Planalto, para fazer um gesto simbólico, de fato, de união do Brasil contra qualquer intromissão estrangeira, que no caso é a de Donald Trump. Ô Túlio, continua com a gente, por favor, porque aí falamos da reação, da organização aí para reagir à sanção imposta ao Alexandre de Moraes, e temos que falar do outro lado, que, né, um lado é protestar contra essa interferência, o outro lado é negociar. Então vamos escutar o que disse hoje o ministro Fernando Haddad, justamente defendendo que o momento é o começo de uma trajetória de aprofundar negociações comerciais para tirar do sufoco os setores que foram afetados por esse tarifaço. Vamos ouvir. Não ia só afetar o trabalhador brasileiro, ia afetar o consumidor americano. Então, algumas das nossas observações evidentemente foram apreciadas e contempladas, mas nós estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas. Há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, aliás, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações. Nós vamos levar as autoridades americanas os nossos pontos de vista. Portanto, a gente vê que o Brasil pode ter ficado para o fim da fila, mas agora entrou de fato nessa fila de negociações, e o ministro da Fazenda também falou justamente sobre um pacote que está em gestação no governo para setores que não estão na lista de isenção para esse tarifaço que começa a valer no próximo dia 6. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas nessa direção, e nós vamos agora calibrar justamente à luz do que foi anunciado, nós vamos fazer a calibragem para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo
preparados aqui na Fazenda para encaminhamento à Casa Civil. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar a consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil. Bom, Túlio, para a gente concluir, então, temos carne, café, manga, uva, pescados, muitos produtos fora daquela lista de exceções de isenção desse tarifaço, e o governo precisa já socorrer esses setores, ao mesmo tempo que tenta incluí-los na lista de exceções, né? É isso, o governo tem um plano que está sendo, como o próprio ministro disse, recalibrado, né, porque agora já tem uma noção dos setores que estão fora dessa lista de supertaxação. A esperança do governo é aumentar essa lista, já que agora, enfim, parece que há um canal de diálogo. O Haddad disse que tem uma conversa marcada aí, ou está para sair, com o Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano. O secretário de Comércio tem falado frequentemente com o Geraldo Alckmin. A intenção do Brasil é, de fato, aumentar essa lista de produtos que estão isentos dessa tarifa de 40% a mais. Lembrando que esses produtos continuam pagando os 10%, tá? Esses que estão naquela lista. E o governo vai continuar essas negociações. Hoje o Lula se reuniu com os ministros de novo aqui no Palácio do Planalto, com o Haddad, com o representante do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, já que Alckmin estava em São Paulo. Se reuniu também com Alexandre Padilha, porque paralelamente às negociações, o Brasil também está discutindo, o governo, quais serão as sanções que ele irá tomar, ou melhor, quais serão as medidas de retaliação, né, a reciprocidade, melhor dizendo. Então, entre elas está, caso seja concluída que vai ficar desse jeito essa lista, está a quebra de patentes dos medicamentos norte-americanos. Então, por isso que Padilha participou dessa reunião hoje. No fim das contas, o governo entendeu que o anúncio de ontem foi menos pior do que seria. Cerca de 35% dos produtos que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos ainda estão sendo estão dentro dessa lista com 50% de taxação. 35% é muita coisa. Então o governo ainda quer negociar e não quer transparecer uma ideia de satisfação ou de felicidade por conta daquela lista de quase 700 itens. A ordem do presidente é: vamos negociar e vamos negociar. E foco em principais 3 produtos, 3 itens. Sim. Carne, café e frutas. Esse é o foco principal do governo nessa uma semana que tem à frente até essa taxação começar a valer, que a data mudou, né? Seria amanhã, agora vai ser 6 de agosto, segundo a última decisão de Trump. Vamos ver se vai mudar de novo, como é que vai ser. Túlio Amâncio, direto de Brasília, com as informações de como o governo brasileiro está reagindo ao tarifaço de Donald Trump. Obrigado, viu, Túlio? Bom trabalho para você aí.